remoção do servidor público, quando a gente está falando de depressão, é um ato complicado. Complicado e delicado por vários motivos. O primeiro desses motivos é o próprio desconhecimento da sociedade como um todo, e aqui eu elenco os membros do Poder Judiciário, para lidar com a depressão. Por causa desse desconhecimento, quando a pessoa nunca passou por uma situação de depressão ou nunca teve algum conhecido, alguma pessoa na família com depressão, ela não consegue dimensionar o alcance e os efeitos negativos dessa doença. E pior, em muitos casos, esses servidores, o próprio juiz, ele acha que é uma frescura por parte daquele servidor público. Então é necessário uma estratégia muito eficaz e muito bem desenhada para que o servidor, em caso de depressão e que necessite mudar de localidade, ele consiga pleitear isso de forma eficaz, de modo que ele tenha acesso ao seu direito de ser removido. Vou explicar melhor. Muitos casos de depressão estão relacionados a dois fatores. O primeiro deles é quando o servidor está sendo perseguido naquele órgão público. Então ele tem ali uma desavença com os chefes ou mesmo com os colegas de trabalho, e aquele ambiente de trabalho ele se tornou prejudicial à saúde mental daquele servidor. Então, ainda que ele esteja numa cidade que consiga fornecer toda a estrutura necessária para ele fazer seus tratamentos médicos, acompanhamento com psicólogo, tem todos os medicamentos necessários, ele não vai ter uma evolução desse tratamento, porque o que causa essa depressão é a localidade onde ele trabalha. E qual que é o problema maior que o servidor enfrenta quando entra com o processo de remoção nesses casos? A junta médica do órgão, ela vai dar um laudo que, sinceramente, nem dá para chamar de laudo. Ela escreve uma linha que o servidor pode se tratar sem a necessidade de ser removido. Ou seja, eles não olham o motivo pelo qual o servidor adoeceu. E por isso que é muito importante que o servidor ele consiga os laudos de forma detalhada. Então, se ele está fazendo um tratamento com um psicólogo, ele tem que pedir para o psicólogo fazer o laudo detalhado, falando da necessidade de sair daquele ambiente de trabalho para ele ter remissão dos sintomas da depressão. A mesma coisa com o psiquiatra, esse laudo ele tem que estar detalhado. Por quê? A remoção ela só vai ser concedida, quando a gente fala em remoção por motivo de saúde, se ficar comprovado a necessidade inequívoca do servidor mudar de local. Então, se isso não estiver muito bem explicado nos laudos médicos e principalmente nos laudos médicos, o juiz não vai dar essa remoção. Por quê? Ele vai olhar os documentos médicos, e é um grande erro que boa parte dos servidores cometem, só pega aquele atestado falando que está em acompanhamento médico, psiquiátrico e psicológico, ou seja, não tem os detalhes que estão sendo feitos naquele tratamento e o porquê que o servidor adoeceu. Ele chega até o judiciário pleiteando essa remoção que já foi negada na via administrativa e não consegue reverter. Por quê? O juiz ele vai julgar de acordo com os documentos e com as provas que ele tem em mãos. Se no processo não tem nenhum documento médico que fale, olha, esse servidor precisa sair daquele ambiente, que aquele ambiente é nocivo para a saúde dele, o juiz não vai dar o direito à remoção. E um outro ponto também que acontece bastante é quando o servidor ele adoece, ele entra num estágio aí de depressão severa, ansiedade, crise de pânico, por ausência da família, ou mesmo ele sofreu com algum episódio violento, alguma coisa nesse sentido, e por causa da distância da família, o que é comum, porque muitos servidores tiveram que mudar de cidades e estados para tomar posse em seu cargo público, passa um tempo. Por causa dessa solidão, desse isolamento, e aconteceu muito isso durante a pandemia, as pessoas elas entram em crises de depressão e não conseguem ter uma remissão dos sintomas. E da mesma forma,
eles são diagnosticados com essas doenças e precisam estar perto do seio familiar para ter uma evolução nesse tratamento. Só que da mesma forma, como eu falei no exemplo anterior, por falta de documentos, por falta de provas, eles não conseguem essa remoção. Como eu disse, em vários casos que chegam aqui no escritório, os servidores só pegam aquele atestado simples, falando que ele está em acompanhamento médico desde a data tal, ou acompanhamento com psicólogo desde a data tal, mas como eu disse, o juiz precisa entender os motivos da doença do servidor para avaliar se ele vai conceder ou não o direito a essa remoção. Então, mais uma vez, para conseguir essa remoção por motivo de saúde em casos de depressão, os laudos médicos, os laudos dos psicólogos têm que estar muito bem fundamentados. Se é caso de perseguição e assédio dentro do próprio órgão, isso tem que estar explícito dentro do laudo. O médico que faz aquele tratamento, ele tem que deixar muito claro que o servidor ele não vai ter uma remissão dos sintomas de depressão se ele permanecer dentro daquele ambiente hostil, que é o ambiente que prejudica a saúde dele. Da mesma forma, servidor que está isolado, o servidor que está em depressão por estar longe da família, o médico e o psicólogo têm que colocar no laudo que esses fatores são os gatilhos que determinam a doença, falando que mesmo que haja a possibilidade do tratamento médico naquela região, naquela localidade, mesmo que exista uma estrutura, aquilo lá por si só não será o suficiente, porque o local não é adequado. E aqui eu não estou falando adequado no sentido de infraestrutura. Estou falando que o servidor, mesmo com o tratamento, ele estando longe da família, ele não vai ter uma evolução nesse tratamento. A gente já teve caso aqui no escritório de servidores fazendo tratamento psiquiátrico e psicológico há mais de 20 anos e sem evolução. Toda vez que nós entrávamos, entrava no processo administrativo, pedindo essa remoção era negada. Por quê? A comissão que estava avaliando aquele servidor falava o seguinte: não precisa ser removido para fazer o tratamento, e de fato não precisa. Só que eles esquecem de mencionar que não está ocorrendo a evolução desse tratamento, os sintomas eles estão presentes, não está tendo remissão, e que existe a necessidade do servidor ser removido para estar perto da família para que esses sintomas desapareçam, para que o tratamento médico, medicamentoso e psicológico tenha resultados. Por isso que quanto mais detalhado e mais robusto o seu acervo de laudos médicos, de psiquiatra e de psicólogo, maiores as chances de você conseguir na justiça, quando o órgão público nega o seu pedido, o seu direito de ser removido para outra localidade.